Menopausa. A gente ouve falar bastante, né? Mas o que ela realmente faz com o nosso cérebro e com a nossa saúde mental? Bom, para muita gente, isso ainda é um grande mistério. Então, bora entender isso direito. É, porque normalmente a conversa sobre menopausa fica ali, né? Nos calorões, na dificuldade para dormir. Mas e a ansiedade, a depressão? E o que de fato acontece lá dentro do cérebro? Tem um vácuo de informação aí, e é nesse vácuo que a gente vai mergulhar agora. E aí a gente chega num ponto-chave, a terapia de reposição hormonal, a famosa TRH. Ela foi pensada para ajudar com sintomas, certo? Mas e na saúde mental? E no cérebro? Ela ajuda ou, na verdade, atrapalha? Bom, para responder uma pergunta desse tamanho, não dá para ficar no achismo. A gente precisa de dados, e muitos. E é aí que entra uma pesquisa científica nova e, olha, gigantesca. 125 mil. Esse é o número. 125 mil mulheres participaram. Então a gente já vê que não é um estudo pequeno, né? É um negócio sério. Um mergulho profundo na experiência de muita, mas muita gente. E esses dados não vêm de qualquer lugar, não. Eles são do UK Biobank, que é uma fonte super respeitada. E para completar, o estudo foi publicado na Psychological Medicine, uma revista científica de peso. Ou seja, a base aqui é bem sólida. A sacada dos pesquisadores foi genial e bem direta ao ponto. Eles pegaram 3 grupos para comparar: mulheres antes da menopausa, mulheres depois da menopausa sem usar TRH e um terceiro grupo de mulheres na pós-menopausa que usavam TRH. Com isso, eles conseguiam, isolar os efeitos. Primeiro ver o que a menopausa faz sozinha e depois qual é o papel da terapia hormonal nessa história toda. Uma forma bem esperta de montar o quebra-cabeça. Certo. Com tudo isso na mão, o que essa montanha de dados revelou? Vamos começar pelas primeiras pistas. O impacto da menopausa em si, tá? Deixando a terapia hormonal de lado por um instante. E olha, os resultados foram bem nítidos. A passagem para a menopausa veio acompanhada de desafios bem reais para a saúde mental. A gente está falando de mais ansiedade, mais sintomas de depressão, insônia, cansaço. Isso não é só uma sensação, sabe? Os dados mostraram um aumento que dá para medir, preto no branco. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Ele deixa isso claríssimo. A barra que representa a ansiedade nas mulheres na pós-menopausa, ela é visivelmente maior. É a prova visual de que esse impacto psicológico é real. Mas o mais incrível é que a pesquisa não parou aí, nos sintomas relatados. Os cientistas foram mais fundo. Eles foram olhar direto para o cérebro, para ver se encontravam mudanças físicas, biológicas, que batessem com esses relatos. Eles focaram o olhar em 2 regiões bem específicas. Uma é o lobo temporal medial, que é peça-chave para a nossa memória. A outra é o córtex cingulado anterior, que funciona mais ou menos como nosso centro de comando para as emoções. E o que eles acharam foi impressionante. Uma redução real no volume da massa cinzenta nessas áreas. Pensa só, a menopausa literalmente mexe na estrutura do cérebro. Isso conecta aqueles sintomas de humor que a gente falou com uma mudança física, que dá para medir. Beleza. Se a menopausa causa isso, a lógica seria a terapia de reposição hormonal, que, repõe os hormônios, deveria ajudar, né? Deveria reverter esse quadro, certo? Pois é exatamente aqui que a história dá um giro de 180 graus. Olha de novo para o gráfico. Agora, com a terceira barra, a do grupo que faz TRH. Surpreendente, né? É a barra mais alta de todas, de longe. Exatamente o contrário do que todo mundo esperava. E não era só na ansiedade, não. O grupo que usava TRH foi o que relatou os piores sintomas de saúde mental no geral. E mais, foi o grupo com os menores volumes de massa cinzenta. Menores até do que o grupo que estava na pós-menopausa e não tomava nada. Que coisa, né? Isso cria um quebra-cabeça gigantesco. Como assim? A terapia que deveria ajudar parece estar ligada aos piores resultados? Será que é a TRH que está causando isso? Ou tem alguma outra peça faltando nesse jogo? A correlação está ali, na nossa cara. Mas a causa? Aí é que está o mistério. Para desvendar esse mistério, os pesquisadores tiveram que virar detetives. Eles precisaram voltar para a cena do crime, digamos assim, e olhar os dados de um jeito completamente diferente. Eles fizeram uma coisa chamada análise post-hoc. Nome técnico, mas a ideia é simples. Eles voltaram nos dados e olharam a linha do tempo. E foi aí que a mágica aconteceu. Eles perceberam que a chave para resolver tudo não estava no que acontecia depois da TRH. Estava no que já acontecia antes. E aqui está o pulo do gato.
A grande revelação. Essa tabela mostra que as mulheres que mais tarde buscaram a TRH, elas já tinham taxas mais altas de procurar um médico por ansiedade ou depressão. Isso antes de começar a terapia. Ou seja, elas já partiam de um quadro mais delicado. Então, a conclusão que a professora Ciara McCabe resume muito bem é a seguinte: não é que a TRA esteja causando os piores sintomas. O que acontece é que a TRA tende a ser prescrita justamente para as mulheres que já têm os sintomas mais severos. A terapia não é a vilã da história, entende? Ele é um reflexo de um problema que já existia e era mais intenso. Ok, desvendado o mistério. O que isso significa na prática? O que a gente leva para casa depois de tudo isso? Vamos lá, resumindo os pontos-chave. Primeiro, ficou claro, a menopausa tem um impacto real, físico, no cérebro e no humor. Segundo, a TRH não é uma solução mágica para tudo que envolve saúde mental nessa fase. É bem mais complexo. E terceiro, e talvez o mais importante de tudo, os dados mostram que as mulheres que acabam usando TRH são, na maioria das vezes, aquelas que já vinham com sintomas mais fortes e que, portanto, mais precisam de suporte. A grande conclusão é: existe uma necessidade urgente de olhar com mais cuidado para a saúde mental durante a menopausa. No fim, a questão não é colocar a TRH no banco dos réus, sabe? Se ela é boa ou ruim. A pergunta que esse estudo levanta, e que é muito mais importante, é outra. Como a gente pode oferecer um suporte melhor para a saúde mental das mulheres durante a transição da menopausa? O desafio real é esse: é olhar para o quadro completo e pensar em formas de apoio que cuidem tanto do emocional quanto das mudanças que acontecem no cérebro nessa fase tão importante da vida.